Olá pessoal, vou fazer um tutorial demonstrando como é que funciona o sistema de verificação dos filtros do Lion. Ok? Então, vou criar um filtro aqui, certo? Vamos supor que eu observei uma relação entre minhas porcentagens do over 1.5 full time e do over 2.5 full time. Um exemplo aqui, certo? Eu percebi que normalmente quando o meu over 1.5 está acima de 85 e o 2.5 acima de 60, né? Eu percebo que esse jogo normalmente dá over 1.5. É só um exemplo. Os jogos, né? Criei o meu filtro, certo? Vou dar um nome para ele. E certo? E aí ele vai estar aqui disponível para toda vez que eu precisar usar, né? Ele vai lá e faz o filtro. Até aí tudo bem, beleza? Só que pode acontecer de esse filtro não se sustentar ao longo do tempo, né? Existe uma funcionalidade aqui dentro do próprio filtro onde eu posso verificar o meu filtro aqui, ó, da funcionalidade, verificar filtro, certo? Eu coloco um prazo aqui, vou colocar aqui 1º de maio até mês passado inteiro, certo? E eu tenho que colocar um dos mercados, né, para ele verificar. Ele vai ficar em algum dos mercados. E ele vai gerar um arquivo. Certo? Então, o arquivo vai mostrar que esse filtro ele é válido para uma grande porcentagem dos jogos, né? Dá para verificar aqui bastante jogos verdadeiros. Então, uma boa porcentagem dos jogos esse filtro é válido. Mas será que ele se sustenta? Porque pode acontecer de os jogos onde ele é válido, as odds serem muito baixas. E o filtro acaba que não compensa, né? Então, como é que a gente faz para verificar se esse filtro ele se sustenta? Certo? Lá no meu filtro, vou editar ele aqui. Eu adiciono uma odd, um mercado de odd. Vou colocar aqui, no caso, aqui eu quero é 1.5, né? Vou colocar aqui 0,5 só para ter uma odd. Salvo. No caso aqui da odd, eu posso colocar, eu só me interessa se as odds forem acima de 1.2, 1.3, eu posso colocar o valor que eu quiser, mas eu tenho que ter a odd ali, dentro do meu filtro, certo? Ele refez o filtro, né? E na hora de testar, eu seleciono o mercado da odd. Se eu colocar a data inicial e data final, ele vai mostrar só os jogos que dão verdadeiro e falso, como foi verificado naquele arquivo anterior, certo? Se eu não colocar data nenhuma ou só colocar a data final, ele vai fazer esse fechamento mês a mês, até a data final. Então, no caso aqui, eu vou colocar nem data inicial nem data final, que eu quero fazer todos os meses que estão dentro do nosso banco de dados. O processo vai demorar um pouco, até porque, como eu falei, ele vai verificar todas as datas que estão presentes no banco de dados. Então, guardar um pouco.
certo? Ele gerou aqui o arquivo, demorou um pouquinho, mas como eu falei, ele verifica toda a base de dados, né? Vamos abrir aqui o arquivo. Então ele vai ter aquela mesma situação, né? Ele vai mostrar os jogos que deram ok, os jogos que não deram ok. Só que aqui ele vai ser um pouco diferente. Como eu não coloquei o período, ele vai dividir mês a mês a partir do início da nossa base de dados aqui. Julho, agosto, setembro, outubro, e assim vai. Até agora junho de 2022, certo? E aqui ele vai mostrar uma aba nova chamada fechamento. Vou expandir aqui. Ó, no mês de julho, ele teve uma porcentagem de acerto no meu filtro de 81%, bem alta. E uma porcentagem de erro de 19%. Porém, é aquilo que eu falei. Os acertos, normalmente as odds eram baixas. E os erros, eu que não compensava os erros. Então, meu saldo é de menos 13,87. Né? No mês de agosto, meu saldo foi menos 17. E por aí vai. Menos 35 e tal. Demonstrando que o filtro, apesar de ter um número de acertos bom, ele não é viável. Certo? Então é assim que vai funcionar, é assim que funciona o fechamento, né? Apesar do meu filtro ter uma porcentagem de acerto boa, ele não é viável. Então seria um filtro que eu vou descartar. Então é isso. Esse é o tutorialzinho. Mostrar como é que funciona o sistema de fechamento do site do Lion. Ok? Então é isso. Até a próxima. Tchau.